Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito nesta manhã. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Daremos continuidade à nossa série de mensagens sobre as cartas do Apocalipse. Hoje vamos falar da igreja de Pérgamo. Como nós dissemos na quarta-feira, o livro de Apocalipse tem o intuito de trazer clareza para nós sobre as coisas do futuro e trazer para nós esperança. E para aqueles que estão desesperançados, traz motivo para que você busque a Deus, confesse a Deus como seu Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, você vai ler o livro de Apocalipse com alegria no seu coração. Mas no meio de tanta destruição, sim, porque no meio de tanta destruição, Deus estará executando o seu juízo. E você será aquele que vai estar na redenção juntamente com a igreja. O mundo será julgado, mas nós, como igreja, receberemos a coroa da vida que nos está prometida pelo Senhor. Por isso que nós podemos nos alegrar no livro de Apocalipse. A igreja de Pérgamo, a partir do verso 12 do capítulo 2 de Apocalipse, diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí no seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Muito obrigado, Senhor, pela tua santa e bendita palavra nesta manhã. Fala aos nossos corações, é a nossa oração no meio de Jesus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, amigos que participam todos pela internet aqui presente, a carta à igreja de Pérgamo é uma carta para a igreja de hoje. A carta para a igreja de Pérgamo é uma carta para o Wagner e para você que está ouvindo esta mensagem. É uma carta para nós. Jesus, em todo o tempo, quando nós lemos o livro de Apocalipse, eu já disse isso aqui, no capítulo 1, Jesus anda no meio da igreja e Jesus sonda a igreja, ele observa a igreja. Não só num conjunto total, mas como individualmente. Ele conhece a minha vida. Ele conhece quem eu realmente sou. Na minha casa, no meu íntimo, no meu quarto, na minha mente, no meu coração. Ele conhece tudo. E ele está dizendo que ele sonda, ele conhece a igreja, e ele começa então a observar a igreja de Pérgamo, e ele vai olhar e ele observa que a igreja de Pérgamo está situada no meio do acampamento satânico, num mundo onde jaz o maligno. Quando o Senhor Jesus está dizendo que é o acampamento de Satanás ali, é porque a igreja está inserida num mundo onde o mundo jaz do maligno. E para isso nós precisamos observar quais são as orientações que o Senhor dá e as observações que ele faz.
E uma das observações que o Senhor faz que Pérgamo era uma cidade importante da Ásia, era um importante centro cultural, mas era também um centro destacado como um paganismo. E ali havia vários deuses. Juntamente com a igreja de Jesus, que cercava a igreja de Jesus, havia muitos deuses ali, e as pessoas buscavam esses deuses, eles adoravam esses deuses, juntamente também tinha que era quase que obrigatório adorar o imperador também. E quando nós olhamos a igreja inserida aqui, nós podemos ver que muito da igreja estava sendo tomado, perseguida, estava sendo seduzida para que pudesse, então, adorar outros deuses. Pérgamo, e em Pérgamo estava o trono de Satanás. E isso é um problema, porque onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual e floresce o misticismo. Infelizmente, o que Jesus identifica em algumas pessoas na igreja dele, nós podemos identificar na igreja de Jesus hoje. Há um misto na igreja chamada de Jesus, em que as pessoas buscam símbolos judaicos, buscam horóscopo. Já viu crente consultando horóscopo? Eu já vi. Crente consultando horóscopo. Crente correndo atrás de coisas como tocar shofar, entrar na igreja com a réplica da Arca da Aliança. Aqui em São Paulo, um tempo atrás, aí, eles pararam o aeroporto, fecharam o aeroporto de São Paulo, buscaram um carro dos bombeiros, colocaram uma réplica da Arca da Aliança e fizeram uma procissão até chegar no Brás. Você sabe o que eu estou falando. E lá descarregaram lá a Arca da Aliança, os camaradas vestidos, Luquinha, tudo de sacerdote. Olha, eu voltei lá no tempo de Moisés lá. E o pessoal correndo atrás dessas coisas. Igrejas que fazem evangélicas, chamadas evangélicas, que fazem procissão. E querem tocar. Porque acham que tocar, eles serão abençoados. Eles não querem mudança de vidas. Eles não querem crer num Deus invisível. Eles querem uma divindade que eles possam ver, tocar e manipular. É isso que as pessoas querem. E, infelizmente, isso tem entrado naqueles que nós chamamos Igreja de Jesus, que nós conhecemos. Da mesma forma que estava acontecendo na igreja de Pérgamo, está acontecendo nas igrejas hoje em dia. As igrejas neopentecostais, elas tocam chofar para iniciar o culto. E as pessoas choram, ficam emocionadas. Quando tem esse simbolismo, as pessoas se emocionam, mas as pessoas estão querendo cultuar a Deus pelas suas emoções, e isso é complicado. Porque a emoção vem do coração, e nós sabemos que o coração, ele é o quê? Enganoso. A Bíblia assim nos diz. Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, que o nosso culto é o culto do quê? Da mente, é razão. E muita igreja tem buscado essas coisas, acreditando nesse tipo de coisa, achando que serão abençoados. E é exatamente isso que estava acontecendo na igreja em Pérgamo. Havia vários deuses e também havia o trono de Satanás com o propósito de enfraquecer a igreja. Quando você acredita nessa porcariada toda aqui, você fica enfraquecido. Porque a adoração e a devoção que você tem que dar a Deus, mesmo que você não saiba, você está dando a outro. Quando você acredita em horóscopo, você não está confiando na palavra de Deus. Quando você fica buscando profetada por aí, você não está confiando naquilo que o Senhor tem para falar através da sua palavra.
quando você acaba voltando a sua vida para essas coisas carnais, você afasta Deus da sua presença. E nós queremos e buscamos, queremos fazer a vontade do Senhor, mas precisamos entender que nós não temos que buscar palavras poderosas, nós temos que buscar palavras que mudam o nosso caráter, que mudam o nosso coração. É a palavra de Deus que nós precisamos. Nós precisamos olhar e compreender que a igreja de Cristo estava também ali enfrentando, apesar de tudo isso, havia um grupo fiel na igreja de Pérgamo. Havia um grupo, e é importante entender que toda essa igreja era uma igreja que vivia nesse contexto, antes de aceitar Jesus como Salvador. E eles também cometiam idolatria, eles também se prostituíam física e espiritualmente, porque era o costume da época ali. E quando eles conhecem a Jesus, então eles têm que lutar com tudo isso. Eles têm que negar isso, às vezes até dentro de casa, na própria família, a família dizendo, olha, você tem que voltar a adorar aos deuses, e ele dizendo, não, existe só um Senhor, existe só um Salvador, existe só um Redentor, que é o Senhor Jesus, e é a Ele que vou servir, e essas pessoas então começam a ser perseguidas. E nós encontramos aqui, nesta carta, um pastor, o pastor da igreja de Pérgamo, Antipas, que não negou a fé, que provavelmente foi condenado por um tribunal. E eles pegaram Antipas, colocaram Antipas dentro de um touro de bronze, e colocaram o touro de bronze em cima de uma fogueira, e Antipas foi assado vivo, dentro do touro. Deixavam o touro até o touro ficar vermelho, cheio de brasa. Mas Antipas não negou a Jesus. E quando o diabo vê essa situação, sabe o que ele vai fazer? Ele vai, então, tentar mudar a situação. Por quê? Porque quando ele olha ali, e a igreja, e o Senhor Jesus observa que a igreja começa, então, a cair em uma situação em que ela é convidada a negar a fé. Então, o diabo muda a estratégia. Ele não mais persegue, ele não mais mata, ele agora seduz. Ele não faz mais pela espada ou pelo sacrifício, agora ele seduz, porque ele coloca um grupo de pessoas ali que vai dizer o seguinte, gente, vamos fazer o seguinte, a Bíblia é boa, mas vamos mudar só algumas coisinhas, pequenos detalhes. Por exemplo, todo mundo é filho de Deus. Por que esse negócio de dizer que uns vão para o céu e outros vão para o inferno? Deus não é amor? Então vamos dizer o seguinte, que Deus ama você do jeito que você é. E está tudo bem. Se você tem uma vida e você preza pela bebida, se você preza pela homossexualidade, o importante é ser feliz. Deus nos ama de qualquer jeito. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos mudar, vamos dar uma atualizada na Bíblia, muda alguma coisinha. Vamos dizer o seguinte, que tudo em nome do amor fraternal. O importante é que a humanidade esteja coesa e a humanidade esteja unida. Era isso que estava pregando ali, naquele contexto de Pérgamo. E Jesus identifica ali que a igreja começa a ser seduzida e ela é pressionada a ceder aquilo que o mundo ali está oferecendo. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Você sabe qual é o conceito de santidade? Ser santo significa ser separado.
Ser santo significa você sair de um grupo, de um pensamento, de uma ideologia, de uma filosofia e de um estilo de vida e ser transportado para viver de forma diferente. Diferente. Esse viver diferente significa não fazer mais aquilo que agrada ao mundo e ao seu próprio coração. Ser diferente significa dizer não ao costume mundano. Ser diferente significa você abrir mão da vontade do seu coração. Isso significa ser santo, ser separado para fazer a vontade de Deus. E Jesus, por ser santo e fazer a vontade de Deus, ele foi perseguido e foi morto. Ele não aceitou a sedução deste mundo. E o que Jesus está identificando na igreja de Pérgamo é que ela quer ser igual às coisas do mundo. Ela quer ser simpática ao mundo. Ela quer ser aceita pelo mundo. Num contexto a qual nós vivemos hoje, infelizmente, no meio da igreja de Jesus, no meio de um grupo fiel, existem pessoas que querem fazer a vontade do mundo. Hoje é dia de ceia. É dia de nós rever o nosso conceito, a nossa vida, aquilo que nós temos ensinado aos nossos filhos, porque você ensina o seu filho, mesmo quando você não fala nada, só no seu comportamento. Aquilo que nós queremos para a nossa família, aquilo que nós queremos para a nossa igreja. Se nós não observarmos a palavra de Deus e fazer um diagnóstico correto, como no momento de ceia nos é chamado, e eu quero chamar você que desde já você esteja fazendo um diagnóstico da sua vida, para que no momento em que você celebrar a ceia do Senhor, você não caia em pecado, tomando a ceia do Senhor de forma indigna. Mas que você observe a palavra de Deus, olhe e você possa ver que a igreja de Pérgamo se tornou uma igreja infiel porque ela levantou a bandeira do amor fraternal. Isso não quer dizer que nós não temos que amar as pessoas, temos que amar, e amar é exatamente confrontar a pessoa com o seu erro. Amar não é aquela pessoa que passa a mão na cabeça de alguém por tudo que ela faz. Amar é dizer, olha, você está no caminho errado. Vamos juntos. Vamos juntos caminhar na caminhada com o Senhor. Errar, amar é exatamente quando seu filho quer enfiar o dedo na tomada. Você vai lá e diz para ele, não enfie a mão na tomada. E se ele for enfiar de novo, você dá um corretivo nele. Manda chinela no traseiro dele. E ensina ele. Ele é bonitinho, dá um grampo para ele, ele enfia na tomada. Ele quer enfiar. Você jamais faria isso. E Deus jamais faria isso conosco, por isso que nós somos confrontados com o nosso pecado. A questão é que a igreja de Pérgamo estava dando ouvidos aos nicolaítas. E os nicolaítas ensinavam exatamente que o crente não precisa ser diferente. Vamos nos contextualizar com este mundo para que nós possamos viver de forma harmoniosa. A questão é que o Senhor Jesus sonda a tua igreja e julga os que se rendem ao pecado. Essa ideia, olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos viver de qualquer forma. A gente peca e depois a gente pede perdão. Jesus perdoa. O fato é que quem pensa assim é aquele que pensa que é salvo. Mas, na verdade, ele não é salvo. Porque quem é transformado por Jesus nunca vai querer pecar. Nunca vai querer viver numa condição e dizer, vou cometer pecado aqui e Jesus vai me perdoar e vai dar tudo certo. Nunca dá certo. Deus nunca vai deixar que o crente seja abençoado ou seja próspero numa vida de pecado. Todas as vezes que você pecar, você vai pagar um preço alto. Todas as vezes.
Quero confessar um pecado a você aqui. Um dia, levando um grupo de pessoas na madrugada, na van da igreja, o Éden está ali, agora o Éden vai me olhar bronqueado. E era 2h da manhã, eu estava cansado, eu tinha que levar um grupo de pessoas lá no Ruge Ramos, e eles reformaram o Ruge Ramos ali, agora refez novamente, mas você tinha uma rotatória que você entrava e seguia lá para o caminho do mar, lá, né? Sentido ATM lá. E eu, quando cheguei ali para virar, eu tinha que descer lá embaixo, e lá embaixo, dar o retorno lá, perto da faculdade e voltar. 2h da manhã. Não tinha ninguém na rua, só eu, os irmãos que estavam dormindo e a van. E tinha uma conversão assim, mas era o pessoal entrar e eu entrei. Eu falei, vou aqui. E fiz e entrei. A hora que eu entrei, ele não estava lá. Deus colocou lá, uma viatura atrás da van. A hora que eu entrei, sabe o que eu fiz? Eu encostei, desliguei a Kombi, desliguei a van e tirei o cinto. Foi o que eu fiz. Ele parou do meu lado e ele falou assim, o senhor sabe o que o senhor fez? Eu falei, sei. Eu sei. E eu peço perdão, se você multar, pode multar, que você tem razão. Eu peguei e falei assim, aí ele pegou e falou assim, pode seguir o seu caminho. Mas eu pensei, ele não estava lá. Eu tinha certeza que ele não estava lá. Mas sabe o que acontece? Deus nunca vai deixar você ter uma ação de pecado em que você se dá bem. No popular, você sempre vai se ferrar. E eu me ferrei. A multa não chegou não, porque o Éden ele não me cobrou. Mas eu aprendi uma preciosa lição nesse dia. Faça o que tenha que fazer. Dê a volta que você tenha que dar. Mas não cometa pecado. Não cometa deslize. E quando Deus olha, Jesus olha a igreja de Pérgamo, é exatamente isso que ele vê. Uma igreja que muitos estão faltosos e precisam se arrepender. E em João, capítulo 12, o Senhor Jesus dá uma sentença. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Então nós precisamos entender que o Senhor Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. A Bíblia já diz, a alma que pecar, essa morrerá. E nós precisamos estar atentos à nossa vida na presença do Senhor. Pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia da nossa vida. Pedir ao Senhor que nos ajude a não negociarmos a vontade do Senhor. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda isso. Não coloque dentro da sua casa aquilo que pode trazer desgraça para a sua vida. E os irmãos sabem do que eu estou falando? Eu estou falando da bebida alcoólica. Não traga isso para a sua vida. Não tenha o desejo de tomar talvez uma tacinha de vinho só para harmoniar a sua macarronada. Em nome de Jesus, isso é coisa do diabo na sua vida. Diga não a isso. Você não precisa disso. Porque isso faz com que outras pessoas tropecem e você não pode ser pedra de tropeço. Se você quer mais entendimento sobre isso, leia Romanos capítulo 14. Nós precisamos olhar e observar as nossas vidas e entender que diante do Senhor e diante desse mundo, nós precisamos ser santos. Vida ilibada na presença do Senhor. Naquilo que o diabo não tem nada que nos acusar. Mas o Senhor Jesus vê aqueles que são fiéis também. E o texto mostra para nós e vai dizer para nós que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Você está ouvindo a voz do Senhor? Então você é bem-aventurado. Você é feliz. Ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha
um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O maná do céu. O maná do céu é o pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu é Jesus. É na presença dele que nós estaremos quando nós formos para o céu. É na presença dele que estamos quando nós o recebemos como Salvador e Senhor da nossa vida. Ele é o pão, ele é o maná que Deus mandou para nós. Nós nos alegramos e nos sustentamos e nos alimentamos no Senhor Jesus. É só dele que nós precisamos. Não precisamos de mais nada, não precisamos compactuar com as coisas deste mundo. Nós precisamos ser fiel à palavra do Senhor e ouvir a voz do Senhor. Nós receberemos uma pedra, uma pedrinha, com o seu nome, Edinaldo, que não é Edinaldo. Eu não sei o que é, só você saberá. Mas cada um de nós receberemos uma pedra, um símbolo da nossa admissão no céu, para sentarmos naquele banquete, na boda do Cordeiro. É assim que a igreja deve viver. É assim que nós devemos celebrar a ceia do Senhor. E nesta manhã, se você tem alguma área da sua vida que você vê que tem compactuado com esse mundo, eu quero orar com você. E no momento em que você celebrar a ceia, se você estiver em alguma situação de pecado, eu não quero que você deixe de tomar ceia. A ceia não foi feita para nos afastar de Deus, pelo contrário. A ceia foi estabelecida para nos dar comunhão com o Senhor e perdão de pecados. E aquele que tem comunhão com Jesus e recebe Jesus como Salvador e Senhor, este momento é momento de dizer: Senhor, me perdoa. E o Senhor perdoa. Se você for sincero de coração e celebre a ceia do Senhor. Por isso que eu quero convidar você que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, que Paulo, de uma forma tão majestosa, nos dá a orientação que ele recebeu do Senhor Jesus, para que nós possamos olhar para a igreja de Pérgamo e não sermos como a igreja de Pérgamo, ou talvez sermos como a igreja fiel de Pérgamo, que mesmo num contexto de idolatria, de paganismo, é uma igreja que, se preciso for, fará como seu pastor Antipas, será morto, mas não negará o Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 23 de 1 Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero convidar você, quero convidar os diáconos, que nos ajudará aqui neste momento. Quero convidar você que no momento de oração, de confissão de pecados, esteja pedindo que o Senhor o perdoe, que o Senhor limpe o seu coração, e que, se você, por algum momento, tem agido de uma forma que desagrade ao Senhor, você se propõe, nesta manhã, a deixar que o Espírito Santo de Deus lhe mostre onde você tem caído e peça perdão ao Senhor.
irmão Assis vai orar a Deus, pedindo a Deus, agradecendo a Deus pelo perdão dos pecados e agradecendo também pelo pão e pelo cálice, símbolo do corpo e do sangue do Senhor. Senhor, nós te louvamos agradecido pela graça do Teu Filho Jesus na nossa vida. Te agradecemos pelo perdão do nosso pecado, porque o Senhor está sempre pronto para nos perdoar, Pai, e nos purificar de toda impureza, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão importante na vida da Tua igreja. Abençoa todos aqueles que vão participar, aqueles que por algum motivo ainda não participam, mas o Senhor esteja também abençoando suas vidas, Pai. Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos conservado na Tua presença. O Senhor tem sido um Deus presente, um Deus de amor, mas um Deus de justiça, que nos mostra quando nós estamos pecando, Pai. E a gente pode também, Senhor, recorrer ao Senhor e o Senhor perdoar os nossos pecados, Pai. Conduza esse momento, Pai, que a gente possa realmente estar consciente daquilo que estamos fazendo. Pois nós pedimos e agradecidos em nome de Jesus. Amém.